Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Olha só, vamos aqui falar sobre a lei número 7716 de 89. Não vamos trabalhar toda a lei neste vídeo. Neste vídeo vamos trabalhar parte da lei. A lei ela é composta de 22 artigos, tá? Vamos trabalhar a metade, até o artigo 11º. Vamos trabalhar com vocês aqui no canal do YouTube. Quem tiver interesse de adquirir a segunda parte e junto com a segunda parte uma lista de questões com os principais temas sobre essa lei e questões atualizadas, vá na plataforma do meu site. O meu site é o www.valneioliveira.com.br, tá? E convido também a me seguir no Instagram. No Instagram, lá eu dou as informações sobre maratonas, sobre materiais que eu também trabalho com outros professores aqui na plataforma do meu site. Trabalho de professor de português, de outros assuntos também. Você pode, fique atento ali no meu Instagram e por lá dou dicas também. E não menos importante, no meu WhatsApp. Você vai fazer qualquer concurso aí, me chame no WhatsApp que eu lhe coloco na lista de transmissão específica de dicas para o seu concurso, tá? É gratuita, basta você me chamar lá e lá eu dou dicas sobre essas legislações e outras legislações, certo? Muito bem. Professor, do que trata essa legislação, a Lei 7716 de 89? Ela trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, tá? Vamos analisar o artigo 1º logo, que é um dos mais importantes, assim, ó, serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito. Opa, começou aqui nesse artigo 1º, dá uma informação importante. O que, professor? Vai trazer aí as situações dos crimes referentes a quê? Olha só, a discriminação, tá? A discriminação, como ele fala aí, ou preconceito, tá? Discriminação ou preconceito do que, professor? Discriminação ou preconceito do que, de acordo com o artigo 1º? Anote esse macete para você nunca mais esquecer. Do que, professor? Do crepe ao quadrado. Professor, olha que eu gosto de crepe, mas que negócio é esse de crepe ao quadrado? Acompanhe comigo aí no artigo 1º. O que diz? Para que nós possamos entender o que é esse macete aí do crepe ao quadrado. Porque diz aí no artigo 1º, ó, serão punidos, né? Na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito do crepe ao quadrado. O que é o crepe ao quadrado? Anote aí. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Cor, 2 R's. Quais são aí, professor, 2 R's? Raça. O que mais, professor? Religião. O que mais, professor? Etnia e procedência nacional. Fechou o raciocínio? Então, essa é a ideia para que nós possamos entender inicialmente, tá? Justamente do que trata essa lei. Essa lei, mais uma vez, só reforçando o artigo 1º, ela vai punir, na forma dessa lei, todos os atos resultantes de discriminação ou resultantes de preconceito, né, em relação ao crepe ao quadrado. Você não deve, eu acredito que você nunca viu esse macete do crepe ao quadrado, porque fui eu que inventei. Se alguém depois copiar, você fala, ei, esse macete aí é do professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, tá? Vá logo apontando essa informação. Então pronto, tá aí a ideia do crepe ao quadrado, que é cor, o que mais, professor? Cor, raça, religião, etnia, procedência nacional. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Tranquilo, professor? Então, olha só, é importante nós entendermos aqui rapidamente, tá? Que existe aí um julgado do Supremo Tribunal Federal, tá? Que esse julgado ele reconhece, é muito importante você ficar atento, tá? De repente, o examinador pode perguntar na sua lei de acordo com jurisprudência, ou seja, com julgados aí do Supremo Tribunal Federal, muita atenção que o Supremo Tribunal Federal, ele aplica
aplica a situações de preconceito e discriminação em situações relacionadas também à orientação sexual, tá? E à identidade de gênero, a chamada homofobia e transfobia, tá? Muita atenção, muita cautela, tá? Dentro desse contexto, tá? Que é importante, de repente, o examinador ele pode cobrar na sua prova, tá bom? Tranquilos até aí? Então, vamos aqui analisar de antemão logo o artigo 2º. O que traz o artigo 2º, tá? Lembrando que o artigo 2º ele está com uma nova redação. É importante você ficar atento a estar com a legislação atualizada, tá? E aí você consegue baixar facilmente aí na internet essa legislação atualizada. Então, olha só, o artigo 2º diz: injuriar alguém oferecendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Eu quero só que você entenda uma coisa importante nesse artigo 2º-A, porque, na verdade, o artigo 2º ele foi vetado, né? O artigo 2º-A ele fala injuriar alguém, tá? Ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de, perceba um detalhe tão pequeno de nós dois. O que é? Nesse artigo 2º-A, não entra a religião. Pode ver, ó. Raça, ok. Cor, ok. Etnia ou procedência nacional. Então, cuidado, hein? A banca pode, de forma maldosa, essa redação foi alterada agora em 2023. Então, a banca pode perguntar, de acordo com a lei, olha só, de acordo com a lei 7716 de 89, aí coloca aí, injuriar alguém, ofendendo dignidade, aí coloca do CREP ou decoro do CREP ao quadrado. Não entrou religião aqui nesse artigo 2º-A, tá? Marque aí a pena ela é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Cuidado, hein? Cuidado que não é reclusão de 2 a 5 anos ou multa. É reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? E uma outra coisa importante que não é detenção, é reclusão. Na verdade, nós vamos verificar nessa legislação aqui, praticamente como um todo, tá? Como um todo, que aplica-se praticamente 99% de penas aqui nesta lei vai se aplicar em relação à reclusão. Reclusão, 99% dessa legislação estará pautando aí a reclusão, tá? Estará pautando a reclusão, vamos ver dentro desse contexto aqui mesmo nessa legislação, tá? Muito bem, tranquilos até aí. Só que confirmar reclusão, na verdade, né, reclusão vai perdurar aqui praticamente em toda a legislação a pena de reclusão, tá bom? Fechou até aí? Fechou, professor? Tranquilos até aí. Então, vamos lá. A ideia agora é a seguinte. Vamos continuar aqui a partir do parágrafo único do artigo 2º-A. A pena é aumentada da metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Fechou o raciocínio? Então, última vez. Professor, o senhor acha, na sua humilde opinião, que o artigo 2º-A pode cair? Se eu acho, claro que vai cair. É um forte candidato para quem na sua prova. Por quê? Porque é uma atualização, né? Entrou em 2023. Então, se o artigo 2º foi vetado, entrou o artigo 2º-A. Então, não tenha dúvida que esse artigo 2º-A é um artigo bombástico e forte candidato para ser cobrado na sua prova, tá? Na sua prova. Muito bem. Vamos para o artigo 3º. O artigo 3º diz impedir, tá? Ou obstar, ou trazer qualquer obstáculo, o acesso de alguém diretamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviço público, tá? E, logicamente, em razão do quê, pessoal? Em razão do CREP ao quadrado, que a gente já sabe, né? Que é cor, raça, etnia, religião, né? Procedência nacional. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu estou devidamente habilitado e eu vou, olha só, entrar
na administração direta ou mesmo na administração indireta. Como assim, professor? Não conheço muito bem esses termos. Tranquilo. Quando se fala de administração direta, só para você ter uma ideia, tá? Existe um macete que eu vou lhe ensinar para você identificar o que é administração direta. E existe a administração indireta, tá? A administração direta e a administração indireta. O macete para você aprender o que é a administração direta, o macete é esse, ó. Mude. Professor, o que é o mude? Vou já lhe explicar. Macete, mude. Às vezes você não quer mudar, né? Alguém lhe pede para mudar, seu namorado, sua esposa, seu amigo, o que quer? Mude. Pronto. Macete da administração direta, mude. Fechou, professor? E o macete da administração indireta, tinha uma música que era assim, complicada e perfeitinha, você me apareceu, né? Aí lá na música fala mulher de fases, mas aqui não é fases, aqui é mulher de fase no singular. Fechou? Pronto. Aí estamos diante da administração direta e também da administração indireta. Vamos nomear? Vamos, professor. Olha só, administração direta, municípios, tá? Cuidado que uma vez eu olhei rápido assim no caderno do aluno meu passando na sala de aula e eu vi ele escrevendo, olha só, hein, pessoal, ele escrevendo união. Eu digo, para com isso que não é união. Olhei para a unha dele, união, é isso que você tem aí, e você tem que cortar, porque para você ser um servidor, né, nada de ter esse união. É união. Muito bem. Distrito Federal, tá? Distrito Federal. E temos aqui também o que, professor? Estados, tá bom? Essa é a chamada administração direta. Professor, e a administração indireta? Fundações públicas. Que mais, professor? Autarquias. Que mais, professor? Sociedade de economia mista, tá? Sociedade de economia mista. E, por fim, nós temos as empresas públicas. Fechou o raciocínio? Fechou. Então, olha só, vamos agora voltar para o artigo 3º. Imagine que eu estou devidamente habilitado, passei no concurso de um município, ou eu passei o concurso federal da União, ou um concurso no Distrito Federal, ou um concurso para os estados, inclusive aí para o estado, né, que você pertence, concurso para uma fundação pública, um concurso para uma autarquia, e assim vai, tá? E aí eu estou devidamente habilitado para esse concurso, a Sociedade de Economia Mista, uma empresa pública, assim vai. Estou devidamente habilitado. Certo? Certo. Só que, olha só, hein? Em razão do CREP ao quadrado, olha o macete, do CREP ao quadrado, cor, raça, religião, etnia, procedência nacional, a pessoa que deveria, por exemplo, me dar a posse, um exemplo hipotético, ou deixar eu entrar em exercício, ela me impede. Ou ela traz algum obstáculo e fica categoricamente, né, verificado, fica fortalecida a ideia, né, verifica-se no caso prático que ela fez isso em razão do CREP ao quadrado. Marque aí a pena é de 2 a 5 anos. Lembrando também que além da administração direta, no caso, né, trazer esse obstáculo, impedir, além da administração indireta, também diz a legislação, também em relação às concessionárias de serviços públicos. Tá? Então, eu estou ali, né, devidamente habilitado para entrar numa concessionária de serviço público e essa situação acontece. Fechou o raciocínio? Muito bem, tranquilos até aí. Vamos para o artigo 4º. O artigo 4º diz negar ou obstar emprego em empresa privada, empresa particular. Né? Mais uma vez, reclusão de 2 a 5 anos. É a mesma ideia. A pessoa nega, tá? Ou mesmo a pessoa... Desculpa, eu acabei pulando o parágrafo único do artigo 3º. Tá? Então, vamos ler o parágrafo único do artigo 3º. Incorre na mesma pena quem por motivo de discriminação de raça ou de cor, né? Olha só, marque aí, de raça ou de cor,
tá? Ou práticas resultantes de preconceito de descendência, origem nacional ou étnica, tá? Então, mais uma vez, estou desculpa, lendo, né, o parágrafo único do 4º. É a idade, né? Vamos para o parágrafo único do 3º. Vamos lá. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação do CREP ao quadrado, obstar a promoção funcional. Como assim, professor? Vamos lá. Você está estudando para um concurso público, você vai provavelmente no RJU, no regime jurídico único que você vai estudar, existe lá, provavelmente, tá? Porque varia de estado para estado, mas provavelmente existe uma forma de provimento, que também por vezes é forma de vacância, chamada promoção. E essa promoção, em regra, ela se dá por antiguidade e ela se dá por merecimento. Por antiguidade, por merecimento. Ora por antiguidade, ora por merecimento. Tá? E você só começa a pensar nessa promoção depois que você for um servidor estável. Em outras palavras, depois que você for efetivo, né, entrar em exercício e passar os 3 anos de estágio probatório, ao final você ganha estabilidade e aí você começa aí a fruir, a gozar essa promoção. Tá? Aí olha só, imagine que você está já no serviço público, tá? Ninguém trouxe obstáculo, ninguém trouxe impedimento para você, no caso, entrar aí no serviço público, seja na administração direta, seja na administração indireta, seja nas concessionárias de serviço público. E aí, de repente, você está aqui, exemplo hipotético, no Estado, entrou em exercício, aí alcançou estabilidade, aí você vai estar no direito de promoção. E eu, tá? Por alguma razão do CREP ao quadrado, cor, raça, religião, procedência nacional, né, e também a etnia, eu impeço essa progressão funcional. Então, estarei enquadrado na mesma pena do artigo 3º, que é reclusão de 2 a 5 anos. Perceba que é a mesma pena ali, né, do artigo 2º, só um detalhe. O artigo 2º acrescentou e multa. O artigo 3º não tem o e multa, tá? Isso é muito importante, tá? Muito bem, agora sim, 4º, negar ou obstar emprego em empresa privada. A mesma ideia acontece em relação ao CREP ao quadrado, tá? Em razão da cor, raça, religião, etnia, procedência nacional, né? Você, no caso aí, nega ou obsta, traz obstáculos, né, para, no caso, entrar na empresa privada, na empresa particular. Então, por exemplo, vem alguém, né, para entrar na minha empresa e eu faço algum tipo de preconceito ou discriminação, né, resultante aí do CREP ao quadrado. Pena, marque aí, reclusão de 2 a 5 anos, tá? Reclusão de 2 a 5 anos, bem parecido com o 3º, né, e bem parecido com o 2º também, artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 4º diz que incorre na mesma pena quem por motivo de discriminação de raça ou de cor, tá? Ou práticas resultantes do preconceito de descendência, origem nacional ou étnica, tá? Olha só, ele fala, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com demais trabalhadores. Então, imagine, por exemplo, estamos falando de empresa privada, empresa particular, que eu trabalho no ramo da engenharia, né? E eu tenho meus funcionários ali. Então, para os meus funcionários, eu vou ter que entregar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. E aí, um dos EPIs é o capacete, mas por razão de discriminação de raça, discriminação de cor, né, de descendência, origem nacional, ou mesmo étnica, eu deixo de dar um capacete para um colaborador meu. E isso fica claro, é conduta criminosa também preconizada nessa lei. Vamos dar um outro exemplo. Eu sou, por exemplo, realmente como formação, a minha primeira formação é farmacêutico com habilitação em bioquímica. Formei pela UFPA, Universidade Federal do Pará. A posteriori fiz o curso, né, no caso aí, de Direito. Hoje advogado. Então, o que acontece? Assim, eu trabalhei muito tempo em laboratório de análises clínicas, como bioquímico, né? E lá existiam também uns EPIs, gorro, máscara, né, entre outros ali, luva. Então, digamos que eu tenho um colaborador ou uma colaboradora e em razão da cor, em razão de origem nacional, em razão de raça,
em razão de etnia, eu não vou ceder luvas para aquele colaborador, colaboradora, estarei enquadrada nessa lei, em específico, artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 1, tá? Inciso 2 diz impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Então, eu tenho meu servidor, meu funcionário, né? E aí, como eles falam, empregado, e eu vou trazer algum tipo de obstáculo, impedir para que ele tenha a ascensão funcional. Ou mesmo, tá? Que ele tenha algum tipo de benefício profissional em razão, mais uma vez, como diz o parágrafo 1º, em razão da raça, da cor, da origem nacional e da etnia, tá? E o inciso 3 diz proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho. Marque questão sonhada nesse final. Eu sonhei, quando o sonho cai, o examinador vai colocar proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho somente quanto ao salário. Não, não é somente quanto ao salário, especialmente quanto ao salário. Fechou o raciocínio? Tranquilos? Muito bem. O parágrafo 2º do artigo 4º diz: ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade, tá? Incluindo a atividade de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparências próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Quero que você coloque questão sonhada aí, por quê? Porque quando nós analisarmos toda a lei, e aqui nós vamos analisar toda a lei, até o artigo 11 aqui com os senhores e senhoras no canal do YouTube. Quem tiver interesse em analisar a segunda parte da lei e também uma lista de questões, as questões sonhadas recentes de banca, outras elaboradas por mim, aí vai na plataforma do meu site www.valneoliveira.com.br, tá? Então, olha só, preste atenção. Eu quero que você fique atento, é que, como eu falei anteriormente para vocês, 99% das penas aqui nessa lei é reclusão. Reclusão, 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 reclusão. Aqui é a única diferença, tá? Que não aparece. A banca poderá colocar, ficará sujeito também à pena de reclusão? Não, na verdade, preste atenção, tá? Imagine que a pessoa, em um anúncio, ou em qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, tá? Exigiu aspectos de aparência próprias, de raça ou de etnia, para emprego. Agora, cuidado com esse finalzinho. Por quê? Ele coloca aqui, cujas atividades não justifiquem essas exigências. Por quê? Por alguma razão, digamos que a atividade daquele trabalho justifique a exigência de determinada raça, determinada etnia, tudo bem, não há problema nenhum, tá? Agora, se não justificar, aí marque quais são as penas de multa e prestação de serviços à comunidade. Eu falo para os meus alunos e repito, na hora da sua prova, quando você estiver analisando as alternativas, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. 99, hein? Tá? Por exemplo, todos, sem exceção, né? Muito genérico, né? Sem hipótese nenhuma, é muito fechado. Né? Então, esses termos aí, na hora da sua prova, você vai ter uma cautela maior ao analisar essa alternativa. Então, por exemplo, se colocar todas as penas na lei 7716 de 89 serão de reclusão. Errado. Errado, nós acabamos de ver que existe essa situação em peculiar, né, que não é, no caso aí, aplicado a pena de reclusão. Tá? Então, fique muito atento, muita cautela, que o examinador ele vai querer um momento ou outro trazer esse tipo de palavra e você já está vacinado contra esses termos. Tá certo? Muito bem. Não esqueça também de visitar a plataforma do meu site, tem vários materiais de vários outros assuntos para o seu concurso. Caso não tenha algum material para o seu concurso, me chama no WhatsApp, que a gente pode conversar com os professores, né, da minha equipe, ou mesmo eu, que eu trabalho com todas as legislações, trabalho aí as legislações específicas para o seu concurso, tá certo? Muito bem, vamos lá. Olha só, agora nós vamos para o artigo 5º, tá?
O artigo 5º diz: recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial. Marque a palavra estabelecimento comercial nesse artigo 5º, tá? Então, olha só, ficar atento aqui. Artigo 5º, tá? Quais são as palavras que ele coloca aí? Recusar. Recusar o quê, professor? Vamos lá. Ele coloca aí no artigo 5º, né, da lei. Ele fala aí, recusar, tá? Ou impedir. Ou impedir. O que, professor? O acesso, tá? O acesso a quê? Como ele coloca aqui, o acesso ao que? Em estabelecimento, no caso, a estabelecimento comercial. A estabelecimento comercial. Tá bom? Então, veja bem, tá? Ou mesmo, marque aí, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Tá? Então, veja aí que ele amplia mais ainda, tá? Recusar ou impedir o acesso ao estabelecimento comercial e ainda continua, negando-se a servir, porque às vezes é interessante, negando-se, porque às vezes a pessoa até deixou entrar, mas não quer servir, tá? Negando-se a servir, a servir o quê, professor? Atender ou receber, olha só, atender ou receber. Então, às vezes ele deixa entrar, mas não vai servir, não vai atender, ou mesmo não vai o quê? Ou mesmo não vai receber, tá? Não vai receber, como ele coloca aí, cliente ou comprador, tá? Cliente ou comprador. Então, vamos lá, vamos exemplificar que fica mais fácil para você. Professor, mas em razão do que aqui mesmo? Do CREP ao quadrado. Cor, raça, religião, etnia, procedência nacional, tá? Então, imagine que eu sou de uma determinada procedência nacional, imagine que eu sou de determinada cor, determinada raça, determinada etnia, por exemplo, e eu estou entrando em um estabelecimento comercial. Quando eu estou entrando, lá a pessoa fala, você não pode entrar. Por quê? Porque você é da raça tal, você é da cor tal. Ou mesmo, até entra, tá? Mas eu não vou lhe servir, não vou atender, não vai receber. Não, pronto, conduta criminosa. Preconizado no artigo 5º, marque a pena reclusão de 1 a 3 anos. Reclusão de 1 a 3 anos, tá bom? O artigo 6º diz, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento. Olha, marque aí, acho muito importante, hein? O examinador vai querer falar nesse artigo 6º que é somente em estabelecimento público ou somente estabelecimento privado. Não. Nesse artigo 6º, fique atento que ele fala que essa situação aqui de recusar, de negar ou de impedir, olha só, hein? Recusar, negar ou impedir. Fique atento nesse artigo 6º, tá? Esse artigo 6º, vou trazer um macete para vocês aqui. Neste artigo 6º. Qual, professor? O macete de um rim. Um rim. Não são os dois, não, tá? Um rim. Um só, tá? Um rim. Certo? O que é um rim, professor? Está aí no artigo 6º. Olha só os verbos aí. Recusar, impedir ou negar, tá? Recusar, impedir ou negar, certo? E uma outra coisa importante que eu quero que você fique atento aí e marque aí é a palavra estabelecimento de ensino público ou privado, tá? Marque aí, ensino público ou privado, porque eu acredito que o examinador vai querer colocar somente público, somente privado. Não, público ou privado. E olha só uma outra coisa importantíssima. Qual, professor? De qualquer grau. De qualquer grau. De qualquer grau, tá? Ou seja, ensino médio, né, fundamental, educação infantil, né, de qualquer grau. Nível superior, não importa, né, se é ensino público ou privado. Recusou, impediu, negou, como ele coloca aí no artigo 6º,
o ingresso, né? O ingresso, né? Ou o ingresso, né? A inscrição ou ingresso, colocar dois i aqui, inscrição, impedir, né? Recusar, né? Recusar, negar, impedir a inscrição ou ingresso, tá? De aluno em estabelecimento, tá? A inscrição ou ingresso. Vou colocar aqui. A inscrição ou ingresso. Inscrição ou ingresso. Tá? Ensino público ou privado, qualquer grau. Qualquer grau. Fechou o raciocínio? Fechou, professor? Muito bem. Qual é a pena mesmo? Aliás, pena, né? Reclusão de 3 a 5 anos, tá? Marque aí, reclusão de 3 a 5 anos. Já mudou do que vinha do artigo 1º, 2º, 3º e 4º? Desculpa, 2º, 3º e 4º era 2 a 5 anos, né? Lembra? Sendo que o segundo era o segundo A, né? E multa, né? Aí aqui para o artigo 5º tem uma mudança, deu uma quebrada. Minto, desculpa, o parágrafo 2º do artigo 4º, né, trouxe aquela situação de pena de multa e de prestação de serviço à comunidade, né? Aí o artigo 5º já traz a reclusão de 1 a 3 anos, tá? Que é nessa situação, situação anterior. E este agora, né, 3 a 5 anos. Fechou? Muito bem. Olha, coloca uma questão sonhada nesse parágrafo único. Por que, professor, que o senhor quer que eu coloque uma questão sonhada neste parágrafo único aqui do artigo 6º? Por um detalhe tão pequeno de nós dois. Porque esse parágrafo único, ele traz o quê, professor? Ele traz o aumento de pena. Marque aí. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, marque, a pena é agravada de 1/3. Opa! Então, se essa conduta criminosa for contra menor, olha só, hein? For contra menor de quantos anos, professor? De 18 anos. Aí aqui vai ser a cereja do bolo. O examinador vai falar que vai diminuir da metade, vai diminuir de 1/5, de 2/3. Não vai diminuir nada. Pelo contrário, vai aumentar. Né? Se falar que vai aumentar de 2/3, está errado também. Marque aí que vai ser agravada, vai ser aumentada, né? Ou seja, agravada de quanto, professor? Agravada de 1/3 a pena. Fechou? Então, de repente, a banca pode colocar uma questão prática, né? Por exemplo, em determinada escola, né, em determinado estabelecimento público, né, estabelecimento de ensino, né? Deixa eu colocar aqui, estabelecimento de ensino público ou privado, tá? A mãe, ou o pai, ou os dois, foram, né, inscrever ou levar ali um aluno para ingressar nesse estabelecimento de ensino público ou privado. Tá? E o responsável ali, ou o preposto ali, ele recusou, impediu ou negou a inscrição ou ingresso em razão do CREP ao quadrado, cor, raça, religião, etnia, procedência nacional. E aí, olha qual é a pena. A pena é, a princípio, sem não falar a idade, a gente vai aqui que a pena é reclusão de 3 a 5 anos. Mas se o examinador especificar que este aluno é menor de 18 anos, haverá o quê? Aumento da pena. A pena será agravada de quanto? De 1/3, tá? 1/3. Muito bem. Vamos para o artigo 7º. O artigo 7º diz impedir o acesso ou recusar a hospedagem. Marque aí. Seja em hotel, seja em pensão, seja em estalagem ou qualquer outro estabelecimento similar. Então, vamos lá. Eu sou dono de um hotel, tá? E uma pessoa vem ali para usar os serviços daquele hotel. E em razão do CREP ao quadrado, eu simplesmente vou impedir o acesso, tá? Ou eu vou recusar a hospedagem em razão do CREP ao quadrado. Também é uma conduta preconizada nessa lei, e marque aí qual é a pena. A pena é justamente a pena de reclusão de 3 a 5 anos. Fechou? Muito bem, muita cautela. Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento, tá?
em restaurantes, em bares, confeitaria ou locais semelhantes abertos ao público. Então, mais uma vez, imagine que eu sou dono de restaurante, ou eu trabalho no restaurante, ou num bar, ou numa confeitaria, ou local semelhante aberto ao público, e simplesmente eu impeço ou recuso, né, atendimento em restaurante, bares. Tá? Impedir de entrar ou recusar o atendimento. O que é isso? Conduta preconizada nessa lei também como criminosa. Marque aí pena reclusão de 1 a 3 anos. Faltam dois artigos, né? 3 artigos para nós finalizarmos esta aula gratuita no YouTube. Lhe convido aí na plataforma do meu site. Lá vamos trabalhar a segunda parte da aula. Inclusive, vou logo adiantar, vou dar um spoiler para vocês aqui. Artigo 20 coloca questão sonhada, na minha opinião, é forte para cair na sua prova. Tudo bem, é o que eu posso falar por enquanto da segunda parte. Mas quem quiser pode adquirir na plataforma do meu site com uma lista de questões, tá? Show! Vamos para o artigo 9º. Impedir o acesso ou recusar atendimento de estabelecimento, marque aí, esportivos, em casa de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Pena reclusão de 1 a 3 anos, tá? O artigo 10 diz também impedir o acesso ou recusar. Perceba aí de forma bem minuciosa que o artigo 7º, 8º, 9º e 10º, tá? Ele traz, ó, essa redação praticamente parecida, são muitos locais, né? Impedir o acesso ou recusar. 7º, 8º, impedir o acesso ou recusar. 9º, impedir o acesso ou recusar, né? Aí vem aqui o 10º, impedir o acesso ou recusar. Aí fala em salão de cabeleireiro, barbearias, termas ou casa de massagem, estabelecimento com finalidades, com as mesmas finalidades, pena reclusão de 1 a 3 anos. E aí, vantagem para a gente, né? Diferenciando aí o 6º e o 7º, mas você observa que o artigo 6º e o 7º é a mesma pena, né? Aí já vem o 8º, 9º, 10º, 11º, que interessa até agora, já vem sendo as mesmas penas também. Muito importante você ficar atento, tá? Então vamos lá, o 10º falamos, né? Impedir o acesso, recusar atendimento em salão de cabeleireiro, barbearia, termas ou massagem, casa de massagem, o estabelecimento com as mesmas finalidades pelo CREP ao quadrado, pena de 1 a 3 anos, tá? Artigo 11, impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas de acesso aos mesmos, pena, marque aí, de reclusão de 1 a 3 anos. Tá certo? Muito bem. E esse era o nosso compromisso com vocês de trazer essas peculiaridades aqui, né, que na minha humilde opinião é forte para cair na sua prova, tá? É importante também aqui, não menos importante, eu trazer a atenção para vocês. Deixa eu ver aqui, eu acho que isso aqui tem vou logo agilizar, não. Mas eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Que quando vocês estiverem lendo, caso vocês não adquiram aí, né, a segunda parte, eu acho difícil, mas se você adquirir, muita atenção, tá? No artigo 20, como eu falei para os senhores e para as senhoras, que houve uma mudança em 2023, no artigo 20, tá? Você vai acompanhar comigo lá na plataforma do meu site. Mas caso você não queira, fique atento lá, muita atenção, justamente no parágrafo 2º do artigo 20, porque ele entrou em 2023, tá? Recente. Eu vou comentar com riqueza de detalhes o que eu acredito que vai cair em relação a ele. Marque aí também para você dar uma atenção ao parágrafo 2º A, justamente da lei do artigo 20 também, essa lei no artigo 20, que entrou em 2023, e também o artigo 2º B, tá? Tudo recente, chega a estar quentinho no forno, tá? Essas informações muito importantes que entraram recente aí, tá? Porque, na verdade, você vai ver que esse parágrafo 2º A e o 2º B trouxeram aí penas mais fortes, tá? Para a manifestação de racismo que ocorrer em eventos religiosos, esportivos, artísticos e culturais, tá? E também trouxe maior proteção de culto contra aquele que trouxer algum tipo de obstáculo, impedir ou empregar violência como quaisquer manifestações ou práticas religiosas, tá? Muita atenção em relação a esse tema lá no artigo 20. Lá no artigo 20, que na minha humilde opinião é fortíssimo candidato para cair na sua prova. Tá certo?
Muito bem, deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma outra informação para trazer para os senhores e para as senhoras. A princípio são essas informações. As demais informações nós trazendo na próxima aula. Só lembrando que é importante vocês ficarem atentos que o racismo, anote aí, ele é um crime inafiançável e imprescritível, tá? Então anote aí que é uma ordem, um mandamus constitucional. É uma ordem constitucional, tá? Que o racismo, ele é um crime inafiançável, ou seja, em regra, se a pessoa for presa em flagrante uma conduta que nós estamos trabalhando aqui, não há dinheiro que garanta que ela responda em liberdade, ou seja, não é um crime que venha a ser cabível fiança. Ah, professor, então significa categoricamente que aquele que comete o crime de racismo, ele vai ficar preso até o final do processo? Não, não, não. Não vai ter dinheiro que garanta que ele responda em liberdade, mas ele pode, né, no caso aí, pedindo ao juiz analisando o caso concreto, pode responder em liberdade. É possível pedir uma liberdade provisória e responder em liberdade sem pagamento de fiança, porque é um crime inafiançável. Professor, e o que significa dizer, categoricamente, que o crime de racismo ele é imprescritível? É porque passará o prazo que for, né? É possível haver a punição do crime de racismo e, em regra, a Constituição Federal, né, ela traz ali como dizendo que o racismo é uma pena de reclusão. Mas nós falamos que tem uma pequena peculiaridade que nós trabalhamos aqui nesta lei, tá? Uma pequena peculiaridade que nós trabalhamos aqui inicialmente neste vídeo. Fechou? Tudo bem? Aguardo vocês, tá? Lembra que na plataforma do meu site, aqui no YouTube também, tem material de lei de probidade administrativa, acredito que lei anticorrupção também, acredito que o decreto da lei anticorrupção também, deixa eu ver o que mais que me recordo. Essas legislações, tá, estarão aqui disponíveis na plataforma do site. Aqui também, para quem vai fazer concurso de Estado, por exemplo, do Pará, Estado do Pará, tem a lei 5.810/94 no meu canal do YouTube, tá? Não esqueça de dar um like, de fazer um bom comentário, compartilhe com algum amigo, alguma amiga que está fazendo concurso e que essa lei vai cair, você compartilha, tá bom? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você, futuro servidor, futura servidora, em todo o Brasil. Um abraço e até o nosso próximo encontro.